A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta A Página Amiga, o audiobook do livro Missionários da Luz. Capítulo 19, segunda parte, passe. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, depois de pensar 1 minuto, esclareceu. Quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Nesse momento, aproximou-se dos companheiros em serviço, pedindo a cooperação de Alexandre em determinado setor. Ele atendeu gentil. No entanto, antes de separar-se de mim, conduziu-me ao reduzido grupo de entidades que se encarregam dos passes, apresentando-me ao amigo que confiava o trabalho. Explicou generoso. Anacleto, nosso irmão André Luiz, que exerceu funções de médico na última experiência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto ao serviço de sua especialidade. Desde já agradeço tudo o que você fizer por ele. O diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente e, fosse porque estava em trabalho ativo ou porque se dava poucas palavras, convidou-me sem perda de tempo às observações diretas das atividades sob sua chefia. Delicadamente colocou-me ao lado de uma senhora respeitável que se localizara à mesa não longe do orientador da casa. Vejamos esta irmã, exclamou Anacleto, prontificando-se ao auxílio afetuoso. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Detive-me em acurado exame da região mencionada e efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Expus ao novo amigo minhas observações, ao que me respondeu. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que se desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem ao mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isto acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Indicou o coração de carne da irmã presente e continuou. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo. Entretanto, em grave posição de desarmonia íntima, a pequena nuvem que lhe acerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhes perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Sempre sob minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes e, em seguida, começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente na zona inferior do externo e, com surpresa, notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma.
observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Assediada pelos princípios magnéticos, posto em ação a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral, deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraído pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sob a mão irradiante ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo logo após, morosamente através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo as mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Eu estava admirado, e como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou o trabalho, indaguei: perdoe minha pergunta, mas na hipótese de não se socorrer esta irmã da colaboração de uma casa espiritista, como se veria com a doença oculta? Estaria ao abandono? De modo algum, respondeu Anacleto sorrindo. Há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade, amparando todas as criaturas que, através de elevadas aspirações, procuram um caminho certo nas instruções religiosas de todos os matizes. A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isto mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança do poder divino. O novo companheiro indicou a irmã que se libertara da desastrosa influenciação e esclareceu depois de uma pausa. Nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento. Volta-se para o divino pastor, como a criança frágil e sequiosa do carinho materno. Estivesse orando numa igreja católica romana ou num templo budista, receberia o socorro de nossa esfera, por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo, naturalmente aqui, no seio de uma organização indene das sombras do preconceito e do dogmatismo. Nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, mais puro, e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. É preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte, onde existam solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre, dentro da melhor divisão do serviço, onde vibra o sentimento sincero e elevado. E aí se abre um caminho para a proteção de Deus. A elucidação fez-me grande bem, pela revelação de imparcialidade na distribuição dos bens de nosso plano. Entretanto, outra pergunta ocorreu-me de imediato. Todavia, meu amigo, considerei, admitamos que essa nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual. Imaginemo-la sem fé, sem filiação a qualquer escola religiosa e sem qualquer atestado de merecimento da prática da virtude. Ainda assim, receberia o benefício dos passes libertadores? Anacleto, com aquela bondade paciente que eu conheci em Alexandre, observou: se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infensa à religião, em suas meditações naturais receberia auxílio, não obstante menor, pela incapacidade de recepção, mas intensa das nossas energias radiantes. Mas, se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior,
e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis da cooperação, experimentará consequências legítimas. Satisfeito com as elucidações recebidas, reconheci que não me competia interromper o curso dos trabalhos tão somente para satisfazer minha curiosidade pessoal. O novo companheiro dirigiu-se a diferente setor. Postávamos-nos agora ao lado de um cavalheiro idoso, para cujo organismo Anacleto me reclamou atenção. Analisei-o acuradamente. Com assombro notei-lhe o fígado profundamente alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, compelindo-o a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar permanecia atingida e via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica alcançavam o duodeno e o pâncreas, modificando o processo digestivo. Alguns minutos de observação silenciosa davam-me a conhecer a extrema perturbação que o órgão da bile se sentia objeto. As células hepáticas pareciam presas de perigosas vibrações. Enderecei ao amigo espiritual meu olhar de admiração. Observou? Disse ele bondosamente. Toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Audiobook do livro Missionários da Luz. Narrativa Cristina Albuquerque.